Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Daniel e hoje nós vamos começar a estudar o bloco 4 de matemática, envolvendo o conjunto dos números racionais, a introduçãozinha. Bom, até agora vocês já viram até o sexto ano o conjunto dos números naturais. E ele tem esse nome porque são naturais mesmo, são todos aqueles que a gente consegue contar, seja no dedo, seja por pedrinhas, enfim. Então, são aqueles números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai, tá? O zero também costuma entrar, então conta a partir do zero. Depois, lá no sétimo ano, vocês estudaram os números inteiros, que são todos esses naturais, porém, nós temos também os negativos. Então, começa desde o infinito negativo e vai menos 6, menos 5, menos 4, enfim, até os positivos também, ok? E por isso a gente diz que os naturais eles estão aqui como se fosse um círculo, então todos os números naturais, e os inteiros aqui fora também, que a gente representa pela letra Z, que é o números em alemão, agora eu esqueci a sigla, mas começa com a letra Z, por isso símbolo Z. Então, todo número que está aqui dentro, esse ciclo aqui está dentro desse. Então, por exemplo, o número 2, ele é natural, como eu coloquei aqui em cima, e ele também é inteiro. Entenderam? Esse aqui está dentro desse. Então, agora, o número que está aqui fora, por exemplo, é somente inteiro. Então, tem números que são naturais, que automaticamente são inteiros, mas nem todo inteiro é natural. Isso vocês viram no sétimo ano. Daí, a gente vai começar a falar hoje dos racionais, que na verdade, pela definição, é quando eu tenho dois números, então A e B, pertencentes aos inteiros, ou seja, podem ser tanto positivos quanto negativos, e a gente consegue escrever uma divisão, uma fração, desde que embaixo, né, ele não pode ser zero, ou seja, a gente vai botar um asterisco aqui no B, tá ok? Com B diferente de zero. Então, fazendo isso, a gente consegue colocar todos os números racionais e assim como os inteiros, os naturais estão dentro dos inteiros, nós temos também os racionais aqui fora, representado pela letra Q. Então, olha só, gente, todo número que é natural, ele é inteiro e é racional também. Todo número que é inteiro, ele também é racional. Aí você vai falar, ué, professor, mas o senhor não acabou de falar que os racionais são as frações? Sim, eu consigo colocar os naturais também em forma de fração. Exemplo disso. Olha só, exemplo de racionais. Se eu pegar, por exemplo, o 6 meios. 6 meios, o que são 6 meios? Lá que você aprende lá no quinto aninho. É você pegar um inteiro, dividir em duas partes e pintar 6. Olha só. O número de cima eu chamo de numerador e embaixo a gente chama de denominador. O denominador, ele denomina quantas partes eu vou dividir o inteiro. Então, eu vou dividir em duas, só que eu vou pegar 6. Como que eu vou pegar 6? Eu vou precisar de mais inteiros. Eu vou precisar de 3 inteiros. Porque aí sim, eu vou pintar duas partes, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui na verdade é a mesma coisa que 3 inteiros. Viram? Eu coloquei eu representei um número natural por meio de uma fração. E agora nós temos um porém, tá? Até que eu já expliquei que isso aqui também vale para negativos. Então, por exemplo, se eu tivesse lá menos 6 dividido por 2, também daria 3 negativos. E até então eu usava reta numérica, porque tinha-se a questão de sucessor ou antecessor. Porém, com números racionais, não se terá mais isso. Então, a partir de agora, para a gente notar a questão de maior ou menor, você ainda vai usar a reta numérica, porém não tem mais aquela questão de sucessor e antecessor. Então, observe. Quem que é maior?
1/4 ou 3/8? Como saber isso? Bom, tem diversas técnicas. A primeira técnica, assim como aqui, que 6/2 é a mesma coisa que 3, porque eu dividi 6 por 2, seria você dividir. Transformar esse número racional, que está em formato de fração, transformar para um número decimal. É só você dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou dividir 1 por 4. A essa altura do campeonato, você sabe que dá para dividir. Quando não dá aqui, você coloca o número 0 e um 0 aqui, tá? Ficou 10 dividido por 4. Na tabuada do 4, o mais próximo é o 2, que seria 8, né? 4 vezes 2, 8. E a diferença para o 10 é 2. E aí, gente? Bom, aí não dá para continuar dividindo. Eu vou só colocar aqui, dei uma travinha. Pronto. Bom, eu vou colocar mais um zerinho aqui. 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5 é 20. E dá resto 0. Então, esse número aqui, ó, é o decimal que representa esse 1/4. Então, 0,25, 25 centésimos. Que eu vou falar em outro vídeo melhor por quê. 3/8 é a mesma coisa que eu pegar 3 e dividir por 8. Novamente, coloco um 0 aqui. 30 na tabuada do 8, o mais próximo seria 8 vezes 3, que é 24. A diferença do 24 por 30 é 6. Novamente não dá para dividir, coloco um 0 aqui. E vou fazer 60 dividido por 8. 60 dividido por 8 dá 8 vezes 7, que é 56. Vai sobrar 4. De novo, ponho o 0 e vou fazendo isso inúmeras vezes até encerrar resto 0 ou ver que vai se repetir, que também vou falar em outro vídeo sobre dízimas. 40 dividido por 8 dá 5 e assim eu encerro. Então, 0,375. Gente, agora eu tenho dois decimais. Para compará-los, não é somente ver a quantidade de casas. Por exemplo, o primeiro tem 2 casas, o segundo tem 3 casas. Ah, então o que tem mais casas decimais é o maior. Não necessariamente. Você precisa ver isso na reta numérica. E é isso que eu vou fazer agora. Então, imaginem aqui, ó, uma reta numérica. Imaginem que eu tenho dado um zoom nela. Então, 0, aqui eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, enfim. Tá? E aqui um 0,4. O primeiro, que é 0,25, ele está exatamente entre o 0,2 e o 0,3. Então, aqui eu vou ter o meu 1/4, ou 0,25, 25 centésimos. Já esse aqui, o 375 milésimos, ele vai estar entre 3 e o 4. Ele vai estar mais ou menos por aqui. Esse é o 3/8. Então, agora, eu consigo saber que quem é maior está sempre para a direita, está mais para cá. Quem é menor está sempre para a esquerda. Então, o 3/8 é maior do que 1/4. Então, ou eu posso dizer também que 1/4 é menor do que 3/8. Tem outra forma de fazer? Tem. A outra forma de fazer é procurar fazer com que os dois tenham o mesmo denominador. Então, observem só, gente. 1/4, 3/8. Se eu pegar 1/4, o 4 multiplicar por 2, dá 8. Olha só que interessante. Estou fazendo tudo isso aqui vezes 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Isso se chama fração equivalente. Vocês já devem ter visto isso também. Então, agora eu tenho 2/8 e 3/8. Mudou alguma coisa na hora de dividir? Não mudou. Se você pegar o 2 e dividir por 8, vai dar o mesmo 0,25 que 1/4. Não muda quando você transforma em fração equivalente. Se mudar é porque você errou na conta. Mas agora eu tenho os dois com a mesma divisão. E eu consigo ver que esse cara aqui eu dividi em 8 pedaços e peguei 3. Esse eu dividi em 8 pedaços e peguei 2. Então esse aqui é maior. Símbolo de maior e menor, professor? Bom, esse é o símbolo de menor, esse é o símbolo de maior.
Qual que é o truque? A boquinha está virada sempre para o lado maior. Então, por exemplo, aqui está virada para o 3/8. Se eu inverto, coloco 3/8 aqui e 2/8 aqui, ó, vou mudar. Então eu falo que, olha como que eu leio aqui, 2/8 é, perdão, gente, disfarça, aqui eu estou confundindo vocês, tá? Disfarça. 2/8 é menor que 3/8. 3/8 aqui, ó, é o símbolo de maior que 2/8. Tá claro? Então você consegue distinguir pelo símbolo e também pelo sinal, né? Na hora que você fala. Bom, essa foi a aula de hoje. Vou gravar mais vídeos envolvendo esse bloco 4. Quero que vocês fiquem ligados aí. Um abraço.